Boa tarde para todo mundo! Estamos começando o nosso primeiro episódio desse podcast maravilhoso que vai encher, vai nutrir você de luz, de informação e ainda vai ter essa alimentação que a gente vai preparar em todos os episódios, até mesmo aproveitar um pouquinho, que é o nosso primeiro episódio hoje. Então eu sou o Bruno Tripeno. Quem vai apresentar comigo é a Lu Magalhães, que está aqui comigo. A gente tem já aqui o nosso primeiro convidado, que vocês já estão vendo, mas eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade sensacional da gente estar podendo fazer esse podcast aqui para vocês. Isso aqui é uma coisa que a gente pensou não somente para a gente, é claro, né? A gente tem os nossos interesses, mas em primeiro lugar vem você que está aqui assistindo a gente para que você realmente se nutra com todo esse conteúdo e o alimento que a gente vai produzir aqui. Então, Lu, tá preparada para o nosso primeiro episódio de hoje? Preparada. Vamos embora com tudo? Vamos com tudo, vamos para cima. Eu quero agradecer aqui a participação do Rodrigo Polozzi, que é o nosso primeiro convidado, tá abrindo aqui o nosso podcast, então aproveita, já se inscreve aqui no nosso canal para você não perder nenhum episódio, que a gente vai ter várias receitas, vários assuntos extremamente misteriosos, né? Para você que gosta desses mistérios do mundo, saber sobre as religiões, terapias alternativas e muito mais, ufologia, vai ter muito conteúdo legal para você. Também recomendo você a seguir a nossa página lá na Rede Vizinha, que é por lá que a gente vai passar as informações, os convidados que vão vir junto com a gente. Então tá aqui com a gente já o Rodrigo Polozzi. Muito obrigado, Rodrigão, por você estar participando aqui com a gente, que veio trazer umas histórias incríveis. Ó, eu já tô até arrepiado e não é brincadeira não, ó, é de verdade mesmo. Tô inteiro arrepiado porque o negócio tá forte aqui, já a energia já tá bombando, a gente já tá com todos os alimentos prontos aqui. E só lembrar mais uma coisinha, as receitas a gente sempre vai deixar aqui na descrição para você poder reproduzir na sua casa, ver como a gente vai fazer e fazer direitinho, que nem a gente faz aqui. O Rodrigo Polozzi veio trazer várias coisas legais pra gente e a gente tem um quadro legal no nosso podcast que eu já vou falar pra você, que é a sobremesa. A gente não vai somente comer o almoço, não, tem a sobremesa, que é a nossa palhinha. Então fique aí até o final da nossa live, que no finalzinho tem sempre uma surpresa pra você. Rodrigão, muito obrigado por você estar aqui com a gente e pode se apresentar pro pessoal, fica à vontade, manda bala. Conta um pouquinho da sua história, quem é você, né? E já a gente vai entrar no assunto aí. Maravilha. Então, primeiramente, me sinto muito honrado de estar aqui, né? É o meu primeiro podcast e o primeiro episódio de vocês. Então, assim, é um dia muito especial. E confesso que vocês vão ter uma vantagem aí, porque tem umas histórias aqui cabulosas que, assim, poucos vão acreditar. Mas não é isso que eu estou preocupado, né? Eu acho que o importante é a gente fazer esse movimento de divulgar a informação que deve ser divulgada, né? O conhecimento que é escondido de nós, né? O porquê é escondido, a gente não vai entrar aqui, já tem muita gente falando, né? Logo a gente vai ter uns episódios assim também. Com certeza, mas tem muita gente já falando sobre teoria da conspiração, né? A gente tem aí Júnior Legrazi, que faz um excelente trabalho, então Wagner Borges com projeções astrais. Então, assim, o conhecimento está aqui, a gente precisa querer, né? E nessa busca, né, que hoje eu estou aqui. Então, vou contar um pouquinho para vocês. Então, sou o Rodrigo Polozzi, eu sou produtor audiovisual, né? E assim, muita coisa na minha vida me transformou, né? E aí, quando a gente fala, né, o despertar, que hoje está até muito na moda esse nome despertar, que na verdade é uma reconexão, né, com nós mesmos. Essa que é a grande verdade. E eu entendo como se fosse resgates de nós em fases de despertar. Porque não é um só, são fases que nós temos, né? E aí eu venho compartilhar com vocês porque assim, é algo muito transformador que acontece quando você começa a entender como tudo funciona, quem é você, né, nessa vida. Então, eu estou o Rodrigo Polozzi aqui, boa, mas eu não sou o Rodrigo Polozzi, né? Essa é a grande descoberta que a gente faz, né? Pois é. E olha, eu descobri coisas que eu não imaginei descobrir nessa vida. E eu vou falar aqui. Vai contar hoje pra gente. Mas calma aí. Vamos, antes da gente começar esse assunto, que eu sei que vocês devem estar todos doidos aí pra saber a história do Rodrigo e tudo mais.
Mas a gente tem que começar a preparar a nossa comida também, né? Porque o nosso podcast também é para ensinar você culinária e coisas legais. Então, a gente sempre deixa o nosso convidado, né, escolher o prato e até mesmo se a pessoa quiser fazer, até já fica o convite para você que está aí assistindo e tem esses assuntos legais, gosta de culinária, vem participar com a gente também do nosso podcast. O que você trouxe para preparar para a gente hoje aqui? Porque eu já estou morrendo de fome. E aí, você está com fome? Muita fome. E a voz da consciência, está com fome? Muita fome. Fome de conhecimento. Temos a voz da Fome de consciência comida. aqui também. Temos a voz da consciência que vocês devem estar ouvindo aí, que né, tem mais um integrante do nosso podcast. Sim. E aí, Rodrigão, o que você preparou pra gente? Ou a gente vai preparar, né? Você que vai preparar aí. O que vai rolar hoje aqui de comida? Bom, primeiramente eu achei muito legal a ideia de vocês unir o conhecimento com a culinária, porque afinal nós somos o que comemos, né? Então esse é um principal ponto que a gente tem que ter de atenção aqui, né? O que a gente está consumindo? O que a gente está alimentando? É a nossa mente ou é o nosso corpo? O que o nosso corpo realmente precisa para viver? E para termos energia para ter as conquistas que nós queremos. Então, a mídia, o mundo, né, sobrecarrega a gente com alimentos que não nutrem de verdade. Ele só enche a barriga. Então, Muitas vezes base, nem isso, né? muitas vezes nem isso. E muito pelo contrário. Então, nós temos que, nessa fase, né, que nós estamos, que é tão importante na história dessa humanidade, dessa evolução, se preocupar muito com isso, né? Todo mundo está vendo o que está acontecendo, né, ao redor do mundo, né? As notícias que estão vindo, as máscaras que estão caindo, a verdade está sendo revelada aos poucos, né? E para a gente poder nos reconectar e acessar esses conhecimentos, que daqui a pouco eu vou falar aqui, é importantíssima a alimentação, é essencial. Sim. É o combustível do nosso carro, né? Eu falo Sim. muito isso, né, pro pessoal, né, nas outras páginas, que se a gente não coloca o combustível certo no carro, se for no posto colocar um combustível que não é de qualidade, o carro vai falhar, começa a dar problema nas peças, é a mesma coisa com o nosso corpo, né? Se a gente não introduz uma alimentação que seja... Que muitas vezes o pessoal fala, mas eu como saudável, mas cada um tem a sua... Né, se a gente for pegar as energias dos alimentos, então tem muita coisa que precisa ser realmente vista para que a gente coma bem, né? Justamente. E deixa eu só perguntar uma coisa, Rodrigo, antes de você falar, que é até legal para falar isso para o pessoal que está assistindo, porque você, assim, a gente, normalmente o pessoal, é terapeuta, e você não é da área dos terapeutas, né? E está começando a ser agora também, né? Que né, tá entrando nessa área, despertou, está querendo conhecer, já né, queria até fazer curso lá com a gente. Então, fala só mais um pouquinho disso para o pessoal, para realmente o pessoal te conhecer. Porque muitas vezes as pessoas ficam com essa coisa de mas será que isso acontece somente com quem é terapeuta ou com quem está muito envolvido? Não, né? Vocês estão vendo aqui o Rodrigo, é claro que vocês vão descobrir a transformação dele já, mas você não é uma pessoa que trabalhava dentro das terapias e já tinha um acesso a esse tipo de conhecimento. Porque quem faz esses cursos, normalmente, você já meio que é desperto ali, né? Os próprios cursos levam a gente a esse despertar um pouco maior. E você não é da área. Longe disso. Na verdade, eu sou um cara cético, né? Hoje eu creio para ver, mas antes eu só acreditava vendo, né? E esse ceticismo que me fez chegar onde eu cheguei, né? A partir de uma experiência, né, que eu tive com a ayahuasca quando eu tinha 22 anos, eu realmente senti o meu eu fora do corpo e ali eu entendi que realmente o que alguns grupos e religiões falavam, né, sobre a espiritualidade realmente é verdade. Só que, se isso é verdade, por que isso não é falado abertamente? Porque se tem coisa mais importante de saber quem nós somos e o que a gente está fazendo aqui, eu desconheço, né? Então, a partir dos 22 anos começou minha busca, né? E hoje eu estou com 36, vou fazer 37, então já faz pouco mais de 14 anos aí que eu estou nesse estudo. E o que me deu embasamento para esses entendimentos foi a mecânica quântica. Então eu passei por religiões, fui a alguns grupos de religiões, estudei, né, sobre a história da humanidade, ufologia, mas aonde eu encontrei a resposta para o que eu queria, para ter o entendimento de como funciona
essas dimensões, né? Como funciona a comunicação telepática, né? Para você entender realmente, né, que tudo se trata de energia e vibração no fim das contas, né? E a gente consegue acessar de acordo com a nossa vibração. Sim. Então, por isso que eu falo, o meu objetivo é passar esse conhecimento, né, com embasamento científico, para que nós possamos pegar o nosso subconsciente e falar assim para ele, ó, é assim que as coisas são. Não são mais daquele jeito, que se a gente aprendeu de algum jeito, não é mais. Precisamos mudar e reprogramar o nosso subconsciente. Porque é só isso que vai fazer com que o nosso consciente, as nossas atitudes naturais sejam mudadas, né? Show de bola. Então, a forma como a gente vê a vida muda. Onde você vê um problema, você vê um aprendizado e agradece. Exatamente. E não importa o que seja, porque você entende como tudo funciona. Então você vê Chico Xavier, quantos livros ele escreveu, ele não fazia questão nenhuma de ter o nome dele. Ele só queria divulgar a informação, e os direitos autorais ele dava para as instituições, tudo que ele recebia ele doava. Sim. Tava para servir, né? Ele é só um dos exemplos. Mas por que ele fazia tudo isso? Porque ele sabe como é do outro lado. E ele sabe o que precisa para chegar lá. E aqui ele deu os exemplos. E aí a gente tem, né, tantos avatares, né, Jesus, Buda. Isso aí veio para confirmar. Exatamente. Vamos lá. Vamos começar aqui. Tá gostoso o papo, tá muito bom, vai Bora. melhorar mais ainda, mas vamos botar comida no Fala meio. aí, qual que é o cardápio de hoje e o porquê que você decidiu desse cardápio? Boa. Então vamos lá. Falando sobre alimentos, né? Então a gente precisa se preocupar em alimentos que nutrem de verdade. A gente é acostumado a comer arroz, feijão, né? Feijão muito bom em ferro, mas o arroz ele não é muito rico em nutrientes, né? Então ele é um carboidrato simples. Então eu troquei no meu dia a dia e isso mudou muito a parte energética, né? A minha alimentação. Então eu não estou consumindo carne todo dia. Eu ainda consumo porque eu sinto que o meu corpo biológico ainda está, né, nessa Preso dependência. nisso. Transformação, né? Sim, então é um processo. Mas eu sempre prefiro optar por peixe, carnes como frango, né, carne vermelha eu evito ao máximo, né, praticamente não estou mais comendo. E troquei o arroz por carboidrato, né, mais robusto aí em nutrientes. Então trouxe aqui um filé de tilápia, pra gente fazer um filézinho de tilápia grelhado, com Cheiroso, temperinho hein? que eu trouxe. Muito bom. A gente vai fazer um purê de abóbora, a gente fazer legumes no vapor e uma batata doce cozida. Maravilha, gente. Só lembrando vocês que a gente vai deixar a receita explicadinha para vocês, as quantidades, tudo na descrição aqui do vídeo e também a gente deixa lá na nossa página, né? Então segue a gente lá na rede vizinha, tá? Para você não perder nada da receita também, porque o papo tá bom, vocês já viram que começou com tudo. E a gente vai agora... Já ligou o fogo! Já tá, tô vendo que o Rodrigo já tá em casa já tá ligando Já o tá à fogão. vontade. Então, controla aí, Rodrigão. Aqui tem o que? Água. Tem água. Então aqui vai ser pra... Pra A gente cozinhar a abóbora. Então já pode colocar a Coloca abóbora um pouquinho aqui. de sal ali na água Então- já também. Rodrigão, primeiro a gente vai cozinhar a abóbora. Você É que isso manda aí. na receita, cara. Não, A é gente isso vai aí. montando aqui. Bora primeiro, pode pôr ali pra gente cozinhar, pra gente fazer purê. Certo. Pedir uma gentileza, você pode pegar uma faquinha para eu cortar aqui a batata doce. Já tô colocando aqui, gente. A gente vai batendo um papo. Enquanto as coisas vão sendo preparadas aqui, a gente vai voltar para nossa conversa já. Doce. Só para dar início na receita aqui, a gente não, né, porque demora um pouquinho para cozinhar, enquanto as suas filhas vão cozinhando, a gente vai terminando de preparar, a gente vai conversando aqui com o Rodrigo, ele vai contando pra gente, que agora já apresentou, já falou. Vai colocar mais alguma coisa aqui junto com a abóbora? Não. Não? Colocar outra panela Então vamos tampar aqui a bichinha. pra colocar. Ó, eu vou falar pra vocês que eu tô morrendo de fome, hein? Nossa senhora, a fome tá pesada. Aqui vai a batata. Aí vai a batata. Isso. Então, aqui, depois o Rodrigão liga lá o fogo pra gente. E Rodrigo, até pra gente já começar, a gente aí começando a bater um papo, Sim.
Acho que você já pode começar a contar pra gente, né? Porque até o tema do nosso vídeo de hoje é sobre o seu despertar e canalizações, né? As canalizações que você teve. Então, acho que você já pode contar, porque é uma história, né? Normalmente essas histórias de despertar, e isso é até uma coisa legal, até para eu dar uma introdução sobre esse nosso assunto, porque as pessoas ficam muito com essa coisa de despertar. Ah, eu quero despertar, eu vou ver um vídeo, eu vou comprar um áudio, eu vou me inscrever num curso de tal pessoa. E não é bem assim que funciona esse processo de despertar. Eu acho que até uma vez a gente já conversou sobre isso, né? Sim. Que cada um tem o seu processo. E não adianta a gente querer ficar forçando a barra, sendo que não está na hora certa. E muitas pessoas acabam fazendo isso, querendo despertar por onda, por moda, por um monte de coisa que tem hoje em dia. Então, não adianta, a gente tem o nosso processo, como eu tive o meu, a Lu tem o dela, você tem o seu, a voz da consciência tem também o dela, e por aí vai. Então, não adianta, a gente precisa passar por determinadas coisas para que realmente esse processo aconteça, né? Sim, como exatamente. acredito que tenha sido o seu. Então manda bala, conta pra gente que eu quero saber tudo dessa história aí de despertar, que eu adoro saber essas histórias. Justo. Que faz um bem danado pra gente, que a gente vê realmente a pessoa despertando e criando consciência nas coisas e mudando a vida, né? Que Com acho que foi isso que certeza. aconteceu com você também, né? Não, com certeza. Então conta em detalhes pra esse povo aí, não vamos deixar nenhuma dúvida sobre o seu despertar. Pode mandar bala, enquanto isso a gente vai aqui cozinhando e batendo um papo. Então vamos lá. Puxa a cadeira, que o assunto aqui... a gente vai. Não vou pôr censura, hein? Vambora, assim que é bom. Pela primeira vez eu tô falando abertamente sobre isso. Olha que honra. E assim, eu faço questão de falar porque muito da minha caminhada foi vendo exemplos de despertar de outras pessoas e buscando também, né? Então, como eu disse, o meu primeiro foi com 22 anos, fui no ritual de ayahuasca e assim, aquilo para mim foi transformador. Passo uma régua de quem eu era para quem eu me tornei depois. Quando eu senti realmente o meu eu fora do corpo, e aí eu entendi que realmente não era só isso daqui. E a minha busca começou, né, incessante. Então, eu já tinha uma ligação muito forte com ufologia, eu já estudava, isso era uma coisa que sempre estava dentro de mim, porque se você olha o tamanho do universo, o tamanho das possibilidades de vida, então você, né, um ser racional, já sabe que não é só isso aqui e tem muito mais vida por aí. Então isso sempre me trouxe uma curiosidade muito forte. Então, da ufologia, eu cheguei num limite onde não estava mais agregando e comecei a ir para as religiões. Não estava obtendo as respostas que eu queria, estava tudo muito aberto, muito lúdico, muita metáfora. Cara, eu quero direto do ponto. Eu não quero ficar quebrando a cabeça para tentar entender se é uma forma ou de outra. Eu quero ir direto ao ponto. Então, eu queria lembrar muito alguém que me indicou o Hélio Couto. Um dia eu ainda vou lembrar, mas esse cara, o Hélio Couto, transformou minha vida. E aí que teve o segundo, porque aí eu comecei a ter a consciência de como funcionava as dimensões de realidade, como funciona a nossa mente, o nosso corpo. Então aí vem sobre neurociência, PNL, né? E o entendimento de tudo isso fez assim, ó. Deu estalo. Deu estalo. Mas eu confesso que foi muito difícil, porque o nosso subconsciente, nós estamos acostumados nós aprendemos que tudo está separado. O que eu faço para você não me atinge, né? E o que eu penso, muito menos. Só eu tenho acesso aos meus pensamentos. E isso está completamente errado. Na verdade, toda a problemática do mundo está embasado nisso. De saber, de achar que está tudo separado. Né? Então, até mesmo para terceirizar as coisas, né? Eu só posso ter acesso a Deus se eu for no padre, se eu for no pastor. Eu não tenho o poder de fazer isso, de fazer aquilo. E essa dependência de ter um intermediário nos limita dos nossos verdadeiros poderes. Que Jesus veio aqui justamente para passar isso. Cara, os seres poderosos que nós somos. O
vós sois deuses, para mim não tem outra interpretação. Não tem mas. É ponto final. Vós sois deuses. Então, assim, os mandamentos que esses avatares de luz deixaram aqui, as leis herméticas, são um guia para nossa ascensão. Agora, vocês querem a ascensão? Vocês querem passar dessa experiência por uma experiência melhor, mais coerente com a sua vibração nesse momento? Os caminhos nós temos. Então, por isso que é bom a gente compartilhar essas experiências. E o meu foco, que na verdade eu estou começando agora, é passar os caminhos, né? E passar a minha experiência, né? Que muitas pessoas podem aprender também com isso. Então, nessa jornada, é claro que sempre tem altos e baixos na nossa vida. Então, eu acho que, primeiramente, né, quem busca esse conhecimento, essa ascensão, é primordial que você tenha alguém do seu lado que te acompanhe. Porque mais cedo ou mais tarde, assim, por experiência própria, né, já passei por alguns relacionamentos, sabe, que foram muito bons, aprendi muito, mas eu ainda não me sentia à vontade de ter essa busca, de ter os meus momentos, de fazer o meu ritual em casa, quando eu acordo, quando eu durmo. Então, eu deixo uma dica. Se você está buscando esse conhecimento, já vai passando as dicas para o seu parceiro. Porque se um for no caminho e começar a elevar a vibração e começar a mudar a consciência e o outro não acompanhar, eu já falo que não tem outro caminho, né? Cada um vai para um lado, porque é magnetismo, é uma lei. Não tem, né, o que mudar dentro disso. Então, nessa jornada, eu fiquei algum tempo dentro da Matrix, preso, aquela cobrança de dinheiro, não sei como se que lá, você trabalhando. E aí comecei a colocar em prática tudo que eu estava aprendendo. Ou seja, pensamento positivo, não importa como esteja a sua vida, sinta-se grato, né, pela sua vida, pela sua saúde, pela oportunidade que você tem de viver este momento, né, e seja você o maestro da sua vida, né, o co-criador da sua vida, com base nos conhecimentos. E aí, chegando mais perto aqui, né, agora começou o ano passado, eu tive também uma outra experiência assim que foi um outro despertar, mas assim, aí foi um exponencial. Essa aí que é boa. Essa é boa. Essa que é boa. Vai cuidando dele aí, Lu. Vai cuidando dele. Vamos lá. Vai contando, Rodrigão. Então tá. Então, Essa eu tô curiosa pra saber. Eu também, já voltei já. Eu fui ali e voltei rapidinho. então estava eu no meu aniversário, meus amigos, tudo certo, maravilhoso, tal. Bom, de repente eu comecei a ter umas sensações, sentir algo diferente em mim, comecei a sentir o corpo pesado e leve ao mesmo tempo. E pedi um tempo, chamei duas amigas minhas que estavam comigo, a gente foi num cantinho, eu sentei, comecei a respirar fundo e me veio umas mensagens que eu interpretava, mas não era voz. Eram energias, e eu estava interpretando essas energias. E essas energias diziam para mim: você está preso, se liberte, desprenda, vem conhecer. Não foi com essas palavras, mas era isso que eu interpretava. E no primeiro momento eu fiquei muito assustado, porque era um sentimento de que essa vida não tinha a importância que eu realmente estava achando. Do tipo, nossa, essa vida é tudo que existe. Porque uma coisa é você estudar e ter uma ideia. Outra coisa é você dar um rolê no outro plano E ver que aquilo está errado. trocar uma ideia com outros seres e aí voltar com essa memória. E aí foi isso que aconteceu. É até legal, só para
para ficar mais claro para quem está assistindo, que pode ser que tenham pessoas que, né, não entendam muito sobre esse tipo de assunto e tudo mais, mas sobre essa coisa, né, que você recebeu a informação sem com que alguém falasse para você e você entendia como se fosse alguém falando. Isso. Né? Então é exatamente isso, né, que essas percepções de quem já está um pouco mais desperto, são os pacotes de energia, os downloads que a gente fala, né? Que a gente começa a receber downloads que vêm em cargas energéticas de frequência, que tem vários tipos de informação ali codificadas, que o nosso cérebro consegue identificar de uma forma que a gente vai entender. Né? Até para o pessoal entender isso, falar assim, mas como que ele recebeu, e nossa, e falou, e viu a energia, e como que a energia falou? Não é que a energia fala, a energia traz esse... É até difícil explicar isso, né? É que na física quântica, energia é igual a informação. Sim, é um pacote de download, né? Que você vai receber não só... Eu já tive, até legal contar isso, que combina bem com isso que você está falando. Eu já tive projeções astrais que eu encontrei pessoas que já tinham partido, né? Já estavam lá no outro plano, e essa pessoa veio até mim, não abriu a boca, e eu sabia o que ela estava falando. Eu entendi o pacote energético, entendeu? Então é legal explicar isso para o pessoal, porque às vezes a pessoa tem essa sensação e fala, meu Deus, eu estou ficando louco, o que está acontecendo? Porque a pessoa não falou, mas eu ouvi. Sim, é porque a energia vem com esse pacote informativo. E pode ser de sensação, pode ser a palavra, pode ser N coisas, né? Sim. Pode continuar. Só dar um pouquinho, dar uma olhada nas Vamos ver a comida? panelas. Aguenta aí. Estou olhando as panelas aqui, mas vamos ver. Ó, ver como é que tá aí. Aqui também, aqui eu vou montar um pouquinho. Isso aqui também. Tá tudo sendo preparado, gente. Até a chuva veio já para abençoar a gente aqui no nosso primeiro episódio, para lavar todas as coisas que precisam ser lavadas, né? Então, vamos lá, Rodrigão, continua, manda bala. Então, assim, a telepatia é algo real, né? Você pode pesquisar onde você quiser, né? Tem instituições nos Estados Unidos que trabalham com a mediunidade, principalmente das crianças hoje, que elas estão vindo cruas, estão sendo trabalhadas em alguns centros, né? Para esse potencial, não limitar elas, apenas deixar ela ser quem ela é de verdade. Então, quando você estuda a mecânica quântica, você entende, esse é o principal conceito, porque as contas, os cálculos, os cientistas já quebraram a cabeça para passar para a gente apenas o que significa. Então, quando eu falo mecânica quântica, as pessoas falam assim, nossa, vou ter que estudar muito, vou ter que fazer conta. Meu, não é nada disso. É só entender o que os experimentos significam. E no fim das contas, o que fica muito claro é que existe uma rede que conecta tudo nesse universo. E essa rede é por onde a informação caminha. Então, quando eu tenho um pensamento com intenção, como que essa informação e energia chega até o destino que eu estou endereçando? É por essa rede. Então, você entendendo isso, você se abre para isso. Porque enquanto você achar que isso é impossível, você nunca terá nenhum acesso. Pode até ter, mas você já está se limitando. Então, por isso que é importante esses estudos. Então, quando veio isso, né, eu já, o ano passado eu já estava assim, bem à frente, são muitos anos de estudos, de acertos e erros. E para eu chegar naquele dia, teve um dia que eu mudei a forma de agir e comecei a trabalhar. Isso já faz uns 4 anos, mais ou menos, que eu venho trabalhando para passar esse conhecimento para as pessoas que eu sinto abertura para falar. E nessa jornada, nesses anos, eu vi pessoas transformarem de vida. Mas assim, transformarem completamente. Desde o começo, quando eu comecei a estudar sobre quem nós somos, como funciona essa realidade, tudo que eu aprendia e agregava
eu queria passar para as pessoas. E nem sempre a gente tem abertura para isso. Mas a gente tem uma mania, pelo menos eu, de querer que as pessoas também evoluam, né? Também se conheçam, entendam como funciona essa realidade, para ter uma vida melhor. E aí me frustrei algumas vezes, né? Imagina, mais de 10 anos atrás você falar de assuntos como esse, é louco. É maluco. Maluco na certa. Bruxa. Querer te botar na fogueira e tudo mais. Pois é. Mas aí eu aprendi a lição. E aí eu falei, não, quem sentir abertura e se interessar, eu vou falar. Caso contrário, vou ficar na minha. E nessa caminhada, algumas pessoas que eu senti abertura, comecei a falar, comecei a passar o conhecimento. E eu vi, assim, transformações magníficas. Ao ponto de... um exemplo, por exemplo, né? De uma amiga minha separar um casamento, mais de 12 anos, porque ela entendeu que aquilo bloqueava o caminho dela, né, de ascensão, porque ele não se interessava e bloqueava ela. E aí quando ela teve essa decisão, né, que envolvia muitas coisas, né, são decisões dificílimas da vida. Mas quando você entende, quando você começa a entender as coisas como funcionam, você não está mais só preso nas necessidades de realizações desta vida. Da matéria, né? A sua percepção e objetivo já são para outras vidas, já são para outras experiências. Você se abre para isso. E isso te traz tranquilidade, cura a ansiedade, né? Porque você já não tem mais pressa. Você deixa a vida fluir como uma onda. E você apenas surfa nela com o poder da mente, se mantendo em alta vibração. Porque é só o amor que cria. E a vibração do amor e da gratidão é quando você fica ressoante com o todo. E o todo, posso falar que posso ser abusado em falar que a ciência e a religião estão dando as mãos. Mas poucos estão aceitando, Sim. na verdade. Porque a mecânica quântica fala que existe uma rede que conecta tudo, onde a informação caminha e onde é registrado tudo. Experiências, pensamentos, sentimentos. Então, se nós temos uma rede consciente, aí que está. Ele tem uma consciência. Assim como nós, assim como uma célula, assim como Gaia. Ele interage com todas as consciências. Então ele está em todos os lugares, possui acesso a todas as consciências, e é dali que emerge toda a energia que constrói tudo isso que a gente vive nessa realidade. E aí, eu até postei um vídeo falando sobre isso. Será que aí a gente não faz a gente não vê coerência com o que a igreja diz, com onipresente, onisciente e onipotente? E a primeiro instante, isso para mim pareceu uma coisa assim, loucura, é uma possibilidade, mas ainda estava muito longe de eu ter a ciência que isso era verdade. Então, começou a minha jornada de práticas, eu comigo mesmo, e autofiscalização. Fiscalizar meus pensamentos, meus sentimentos, quebrar padrões de atitudes. São atitudes que a gente tem e depois fala assim, nossa, eu podia ter feito diferente. E aí, por que a gente não faz e para não precisar passar por isso de novo? Porque se a gente erra,
O certo seria não errar mais. Mas por que a gente continua nos mesmos erros? É aí que está. Então, nos fiscalizar e nutrir o nosso subconsciente de informações com embasamentos que faz com que ele acredite nessa realidade é essencial para que as portas de oportunidades, as sensibilidades quanto às energias comecem a interagir com a gente. Então, nessa busca, né, incessante por conhecimento, que eu vou falar que quanto mais você estuda, mais você quer estudar. E quanto mais você acha que sabe, mais você sabe que você é um eterno aprendiz e ainda tem muito a aprender. Por isso que a gente é eterno aprendiz, né? Por isso somos eternos aprendizes. Vamos cuidar da nossa comida aqui. O que falta a gente fazer agora, Rodrigão? Você que é o chefe hoje aqui. Bora, peixe na grelha. Porque agora é peixe na grelha. Aproveitando, falando do peixe na grelha, e complementar o que eu vim trazer aqui para o almoço, então eu queria falar sobre a parte energética dos alimentos. Então eu falei dos carboidratos, tentar procurar alimentos mais ricos, e eu escolhi o peixe, não foi por um acaso. Todos os animais, né, todos os seres, plantas inclusive, têm energia e têm consciência. Uma célula do nosso corpo tem consciência, né? Como que uma célula, quando ela se divide, ela sabe que é um dedo e não é um pé? Então existem estudos, tem o livro O Campo, que fala justamente sobre esses experimentos, com a consciência de seres, de células, não só um humanoide, por exemplo, com consciência. E os vegetarianos, né, já sabem muito bem, né, da parte energética da carne, e isso é verdade, né, mas o quão também vai influenciar o nosso corpo cortando esses nutrientes. Então precisa ser algo muito bem avaliado com um profissional para que os nutrientes do nosso corpo sejam nutridos. O peixe, o que acontece? Ele tem, por natureza, cardumes de peixe. E os cardumes, eles têm uma consciência coletiva, compartilhada. Então, quando a gente vê um cardume nadando no mar, por exemplo, a gente vê uma sincronia. Aquele balé, né? É uma dança dos peixes. Por quê? Porque o que está lá na ponta e o que está aqui embaixo sabe exatamente o movimento a ser feito. Porque eles compartilham do mesmo inconsciente coletivo, né? E quando a gente come a carne dele, é uma parcela muito mais baixa energeticamente de consciência, né, na hora da morte. Então a influência energética do peixe é muito baixa. Até por isso Jesus também indicava comer peixes, né, em datas específicas. Então por isso a gente trouxe o peixe aqui. Bora botar ele na grelha. Vamos lá. Só que não vai ser na grelha, vai ser na frigideira. Vai ser na frigideira. O que a gente vai fazer? Só pra gente complementar aqui, você estava falando do seu processo de despertar, só para o pessoal entender direito, né? Porque a gente conversa, né? A gente está conversando sobre várias coisas, para o pessoal até não ficar meio perdido do que está acontecendo. Boa. Então, só dando uma recapitulada, então o seu principal despertar mesmo foi no seu aniversário que você estava falando. Você teve essa projeção e se encontrou lá com aquele ser, que era um olho com asa, né? E ele começou a te passar essas informações do que realmente tanto você poderia acessar, como o que você estava acessando errado. Foi basicamente isso que aconteceu com você. E a partir daí, que aí você se transformou, começou a mudar, mudou isso, mudou aquilo, mudou estilo de vida, quer mudar de trabalho, quer mudar de coisa, quer mudar de tudo. Então foi bem isso que aconteceu desse ano ou do ano passado que foi acontecendo? Do ano passado. Foi do ano passado. Em agosto do ano passado. Então faz quase um ano. Já faz quase um ano. E assim, quando isso aconteceu, é como se eu tivesse saído da barreira de frequência que envolve esse planeta. Eu fui para outra dimensão. Eu era apenas consciência. E lá eu me conectei com minha verdadeira essência. E quando eu voltei, eu lembrava de tudo. Exatamente. O meu sentimento, a minha sensação. E eu vou mais além. Bora! É isso que o povo quer ver. Ele me deu uma experiência.
Eu tava conversando com ele, tudo branco, telepatia. Do lado dele abriu uma fenda escura e eu entrei nessa fenda e fiz assim, ó. Caí numa casa de um bairro X, não faço ideia onde. Só que a primeira coisa que eu percebi era a minha força. Eu era extremamente forte. Eu era um super-humano com peso de pena. É como se eu fosse de aço. Era uma coisa... Foi a experiência mais incrível que eu já tive. Aliás, tem uma que chegou depois que, ó... Tá batendo ali. Nossa, difícil falar que foi a mais, porque eu vou chegar na outra. E aí, quando eu fiz isso, eu falei, meu Deus, vou voltar pra Terra e salvar o mundo. E a primeira coisa que eu vi depois disso foi que eu não tinha tatuagem. Mas eu era o mesmo corpo. Inclusive eu tava com a mesma bermuda que eu tava. Sem camisa, com a mesma bermuda, sem tatuagem. E era tudo um pouco mais azulado, assim. Era tudo um pouco mais azulado, assim, a imagem. Quando eu falei, é isso mesmo que está acontecendo, é real, beleza, onde eu tô é uma casa, tem vizinho, tem uma piscina, uma casa terra, tem uma porta de vidro, espelho. Vou procurar um espelho. No que eu saí, quando eu fui entrar na porta de vidro, eu já não lembro mais. Eu não sei se eu vivi ou se eu realmente voltei. E aí, quando eu voltei, eu estava deitado, e aí eu estava deitado, porém, o meu corpo era todo sombreado. E aí depois eu fui pesquisar que realmente tem o nosso corpo sombreado. E eu vi, cara, com meus próprios... Terceiro olho. Não são olhos, né? Só um. Diz a voz da consciência. Terceiro olho. Diga a voz da consciência. Ou sei lá se tem até uma expansão maior, mas que não foram esses olhos. Com certeza não. Obrigado. E aí eu tava deitado aqui, vi meu corpo e eu tava tranquilo, tava muito bem. E eu via ele meio translúcido, eu via através dele, via os contornos assim, sombra, não tinha órgãos, era energia pura. E aí ele veio com um ovo e pediu se podia fazer uma cirurgia espiritual. Na verdade ele perguntou antes, né? Quando eu falei que podia, aí ele veio com esse ovo e acoplou aqui no meu peito. E esse acoplamento foi até um incômodo. E eu lembro exatamente como foi, cara. Foi uma coisa incômoda, que eu dei uma retorcida assim e acoplou. Quando acoplou, eu voltei na hora. E eu lembro até do caminho. Aí tem a volta. Ali a volta, eu lembro do caminho. Foi assim, mas eu lembro do caminho. E aí quando eu voltei, primeira coisa, eu falei, puta que pariu. É o corpo pesadão de novo. Não é aquele lá mais. Voltei pra carga pesada. Nossa. Cilada, Bino. É cilada. Ai, meu Deus, o lombar tá aqui. Filha da mãe. E aí, quando eu voltei, entendi que tudo aquilo era real, que aconteceu de verdade. Bom, primeiramente eu agradeci muito. Né? A primeiro momento eu estava, nem conseguia falar direito, porque eu ainda não estava 100% acoplado e eu estava me sentindo estranho dentro desse corpo pesado, porque eu estava num corpo muito mais sutil e forte. E quando eu voltei, eu já sabia tudo que eu precisava fazer. As atitudes que eu precisava fazer. Que foi aí que você começou a realmente se transformar. Foi. E mudar a sua vida. Foi. Mas peraí, pra gente continuar, antes da gente continuar, vamos colocar o peixe. Porque, Agilizar, gente, eu tô nós somos morrendo de fome. Vai, Lu, vai cuidando aí. Vamos lá. Vamos ver como é que tá aqui. Abaixa. Você vai usar a manteiga Vou. ou o óleo? E aí? Amanhã onde parou? Vamos agilizar. Paramos na nossa tilápia aqui que vai pro fogo. E vocês já prepararam o fogo aí? Da tilápia? Aceso. Gente, eu tô morrendo de fome. Fogo, vamos Acende aí, acelerar pode aí. acender. Aí, mas aí eu tenho um negócio legal, porque assim, até para vocês saberem que vocês estão assistindo, eu já conheço o Rodrigo Polozzi há um tempo, até por isso que eu pedi para que ele viesse aqui contar essa história dele. Porque eu sei que a história dele é bem legal. Mas depois disso que você contou,
né, que você falou que você teve essa viagem astral e que te introduziram ali algo. O que começou a acontecer com você depois disso? É isso que é o negócio que o povo quer saber também, entendeu? Aí que vem o clímax. Aí que vem o clímax, que é a hora que a gente vai jogar o peixe no negócio, né, Lu? Opa! Conta pra gente o que aconteceu depois dessa experiência toda que você teve, né? Que você acabou de contar pra gente. Então, depois dessa conexão, downloads de conhecimento. Peixe na frigideira. Que ajuda aí, Lu. Mas além disso, o que mais aconteceu? Tem mais coisa que eu sei, conta tudo pra gente. Não esconde nada, porque eu vou arrancar de você a informação. Downloads de conhecimento e resgate de quem eu sou. E não começaram a te cercar, a te vigiar. Sim. Até. Vai, conta pra gente. Tá, depois que isso aconteceu, eu entendi o que eu tinha que fazer, então tive que terminar um relacionamento, porque eu sabia que o que eu tinha pra fazer, né, naquele relacionamento eu não ia conseguir. Na verdade, eu não estava me sentindo muito à vontade em fazer os meus rituais introspectivos. Então, tive a atitude que foi muito difícil, porque uma parte de mim não queria, então foi uma atitude difícil. Mas, se a gente quer mudar, se a gente quer transformar, a gente precisa agir, né? E a dor, às vezes, é um processo que faz parte para a gente amadurecer. E depois disso, eu comecei a diariamente fazer as práticas de canalizações energéticas, né, para aumentar a minha vibração. Então, eu não tocava instrumento, eu sempre tive o violão em casa, mas eu só fiz umas aulas quando eu tinha 12, 13 anos, e depois nunca mais, eu estava em casa, e ano passado eu comecei a receber uma intuição de começar a tocar violão, não sabia porquê, simplesmente comecei a tocar. E aí, toda manhã, toda noite eu fazia minha meditação, mantras o dia todo praticamente. Então hoje, no começo, foi um pouco até forçado, posso dizer, porque eu era acostumado com músicas eletrônicas, um pouco mais agitadas, e no começo, quando eu pegava o carro, a estrada, colocar um mantra, às vezes, nossa, calmo, né? Mas é isso que eu estou buscando. E aí, a minha vibração começou a ressoar muito mais com mantras, né? E essas músicas que elevam realmente a nossa alma e faz o nosso consciente trabalhar em paralelo com o subconsciente. Porque se a música te chama muita atenção, você não tem espaço para ter ideias, para criar. Então o mantra me trouxe muito isso, essa parte criativa. E aí, praticando isso diariamente, a minha vibração começou assim, a aumentar muito, e os resultados que eu tinha, que eram um pouco mais espaçados, do tipo, eu quero isso pra mim. E aí aquilo chegava. Às vezes demorava um pouco, às vezes não chegava. E eu queria entender o porquê. E aí nisso eu entendi que você precisa estar 100% na vibração da gratidão e do amor. Então, enquanto você não estiver feliz e satisfeito com a sua vida e ser grato por onde você está, como você está, independente de como esteja, você não cocria. Porque essa não é a energia que cocria, essa é a energia da carência. Sim. E volta mais carência, porque é uma lei. Não tem como fugir disso. E aí tudo na minha vida começou a se transformar. Então, ao ponto de eu penso e a coisa acontece. Então você começou a materializar com muito mais facilidade as coisas. Assim, algo que eu
fiquei espantado. Né? Então, vou dar um exemplo. Assim, alguns... aliás, estou criando um canal agora, ele é novo. Vai ficar, acredito que na descrição aí, né, o meu Instagram e o canal onde eu vou compartilhar mais sobre esses conhecimentos. E eu tinha pensado assim, bom, meu primeiro vídeo eu já vou gravar com as coisas que eu almejo, que eu quero conquistar. E aí, aconteceu o seguinte, antes de eu gravar esse vídeo, já aconteceu até mais, mas assim, dois desejos que eu tinha, que eu almejo, aconteceram antes mesmo de eu fazer isso. Não, acho que mais um pouquinho, vai. Você que decide aí. Oba! Não, tava na hora então. Tava na hora. Era pra virar. Aê, olha, bonito. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Nossa senhora, tá gostoso, hein, gente? Tá bom. Tá gostoso! Vamos lá. Onde eu parei? Você tava falando que você começou a canalizar com muito mais facilidade, aí você fez o canal. Aí eu falei assim, vou fazer os pedidos. A materializar coisas que você ama. Pois é. E aí, nesse meio tempo, antes mesmo de eu gravar esse vídeo, aconteceram muitas coisas. E eu falei assim, meu Deus, esse aqui era importante ter no vídeo. Mas não tem problema. Então, nisso, eu não queria mais me relacionar, né? Eu falei, eu preciso trabalhar isso, é isso que eu preciso fazer. Esse é o trabalho que eu preciso fazer e eu não posso me dispersar. E quando eu estava nessa energia de satisfeito e feliz comigo mesmo, sem a necessidade de estar com alguém, isso fez com que eu conhecesse uma pessoa e que tivesse totalmente a ver com esse meu trabalho, porque ela também buscava isso. Legal. Então, é algo natural que fluiu, que nenhum dos dois queria se relacionar, e no fim, por puro magnetismo, né, intenções, ideias, a gente se uniu. Então essa era uma das coisas que eu achei que ia demorar muito para acontecer, e aconteceu rápido. Assim, né? Mas espera aí. Manda. Espera aí, que eu sei que tem mais história aí tem mais coisa nesse angu, entendeu? Tem mais coisa. Tem mais fubá nesse angu. Tem mais coisa aí que você pode contar também pra gente. Diga. Até mesmo se depois você quiser mandar algum dos vídeos pra gente colocar junto no nosso vídeo aqui, que é isso que eu tô querendo arrancar de você, entendeu? É isso que eu tô querendo arrancar. Você sabe que eu quero arrancar as naves, né? É exatamente isso, porque eu sei dessa história, eu vi. Tem história de nave. E eu vi isso. E acho que, né, para o nosso público, né, o pessoal que gosta muito disso, e conta, olha aqui, ó, é pra você contar, meu anjo da guarda tá falando pra você contar. Cara, a ufologia é a porta de entrada, eu acho, pra gente abrir a mente, né? E aí depois desse acontecimento do meu aniversário, eu comecei a ver naves. Muitas. Muitas. E assim, teve duas que foram as the best, assim, que eu não consegui filmar, mas as outras 11... eu vi uns Consegui 10 registrar. vídeos seus. Eu já vi por uns aí. 10 vídeos. Então até depois, vamos ver se a gente coloca aqui para vocês no vídeo, a gente coloca aqui umas imagens, né, desses OVNIs, né, que o Rodrigo acabou filmando, a gente coloca aqui para vocês verem também, pra vocês verem. Que muitas vezes o pessoal fala, mas tá falando de nave, cadê a nave? Nós vamos mostrar. O que é isso, Rodrigo? Ó, nossa, cara, tô pegando aqui, ó. Mano, o que é isso, Rodrigo? Rodrigo, que porra é essa, velho? Olha lá. Tô falando pra você, velho. Ô, Tô louco, falando mano. pra Não, você, mano, tô tô atraindo. vendo com você, velho. Ó, ó, Ô, mano, não, isso não é normal, Rodrigo. Isso não, olha, eu tô arrepiado, velho. Olha lá, Rodrigo do velho. céu, velho. Mano, que ó. Olha, porra é olha o essa? vídeo, olha o vídeo que dá aí no fundo. Mano, o que é isso, velho? Que é isso, mano? Depois você me manda o vídeo. Mano, o que é isso, Rodrigo? Olha lá, mano, tá lá ainda. Não, eu tô de cara. Olha lá. Tô de cara. Mano, o que é isso, Rodrigo?
O Rodrigo Então, vai mandar o vídeo pra mim, eu coloco aqui com um pedacinho pra vocês. E se vocês quiserem ver mais também, no final a gente vai passar os contatos do Rodrigo, todos vocês sigam lá ele, que ele também vai colocar lá nas redes dele. É isso aí. Pode continuar. Então assim, lá no meu canal eu vou compartilhar mais sobre todas essas naves, mas aqui eu vou deixar uma top para passar aqui agora e eu vou falar sobre esse vídeo. Eu estava em Campinas, com um amigo meu, tomando um vinho na sacada do apartamento dele, e ele nunca acreditou. Sempre quando eu falava, ele falou, isso daí não existe, só acredito vendo. Eu falei, não, tá bom, um dia nós vai ver. E naquele dia, eu estava justamente mostrando um vídeo que eu tinha acabado de fazer de uma nave. Falei, você queria ver? Tá aqui, Não acredita? Tem alguns vídeos. E essa aqui, o que você acha? Ele, nossa, mano, mas será? Nossa, mas tá esquisito, hein? Nossa, aqui, não sei. Só acredito ver. Eu falei, cara, podia aparecer agora uma aqui na sacada. Mas não deu 5 minutos. Vieram. Veio uma luz assim, laranja, muito forte, grande, e tava longe. Um vídeo aí vocês vão ver. E aí deixa até o áudio original aí. Deixa, é bom pra ver a reação, E aí, não deu tempo pra pegar o celular na hora, sumiu. Aí a gente, puta, não acredito, sumiu. Daqui a pouco voltou mais forte. E aí eu consegui filmar e tá aí, ó. Show de bola, sensacional. Pra você que tá aí, tá querendo despertar isso aqui, precisa se preparar pra ver essas coisas, entendeu? Porque vai acontecer. Porque começaram a cercar o Rodrigo Polozzi, pelo jeito que tá falando aqui, despertou, colocaram implante e tudo mais, e começaram a te rodear. Eu acho que eles estavam te investigando, né? Falou assim, vamos colocar um implante nele, mas nós vamos ficar aqui olhando pra ver se ele vai fazer direitinho. Ó, Não é? eu vou falar uma coisa pra vocês. Depois disso, eu senti uma intuição, e é isso que eu vou dar o foco no meu trabalho, que é como a gente trabalhar a intuição, porque a intuição, isso não tem nada, eu não posso provar isso, mas é algo que eu acessei e recebi nessas minhas fases de downloads de conhecimento que começou a vir para mim. Que a intuição é a única forma do todo Conversar com... te dar as dicas do caminho a seguir. E aí, como trabalhar essa intuição, essa sensibilidade, é o que eu vou pôr foco. E aí comecei a trabalhar forte a intuição, ouvir mesmo. E veio para mim de ir para meio da natureza, se isolar na natureza. E eu tinha acabado de conhecer a Tati, e aí eu comentei com ela, né? Ela falou, também não fiz nenhuma viagem, você foi viagem, eu também quero ir, então beleza, vamos no meio do mato aí, e vamos se isolar, vamos fazer uma meditação, vamos fazer um ritualzinho nosso, né, de introspecção, de conhecimento, de conexão. E aconteceu algo que eu nunca imaginei, nunca esperava. Mas tem mais uma história boa então. Ixi! Peraí. Essa aqui... Calma aí, então guarda. Tá tudo bem aí por aí? Então, como é que tá a nossa comida aqui? Igual a gente falar uma coisa pra vocês. Você já provou, Lu? Não provei. Prova, Lu, ainda, prova um não pouquinho. provei. Prova pra você ver que o negócio tá gostoso. Tá gostoso. E eu vou fazer um negócio, além de prova aí, eu vou pegar um pouquinho aqui. Porque a gente tem a voz da consciência. Eu vou trazer um pouco pra voz da consciência aqui pra ela ver o que ela acha. Deixa eu até soprar pra você, peraí. Pra vocês verem como eu cuido da voz da consciência aqui. Vamos lá. Bom de salto. Excelente. Beleza. Gente, não dá nem pra falar. Não dá nem pra falar. A voz da consciência ficou muda. A voz da consciência ficou Esse muda. papo do Rodrigo com a gente, essa comidinha, esse lugar, Tá é de sensacional. expandir qualquer consciência. Não tem jeito, né? Vamos lá. Mas agora aqui, fala, Lu. Não, tá faltando aí alguma coisa pra gente já colocar Não. nos pratos? Porque... Vai a batata vai assim. Eu tiro, escorro, mas dá pra gente pegar assim direto. Tá. Tem Mas a gente pode pegar com o garfo. Tá, mas espera aí, então, antes da gente colocar aqui pra gente, conta essa história. Porque já a gente vai comer, tem a nossa sobremesa também, que aí a gente já entra um pouquinho nesse papo, pra gente já entrar também no nosso papo da canalização, né, das coisas que você começou a receber e tudo mais. Pois é. Mas pode começar a contar. Você pode e começar aí, a contar. E aí nesse retiro que a gente fez, algo aconteceu.
Pode botar Eu lá, não porque a voz da como consciência... eu não como Não, pode deixar. Então tá bom. Obrigada. Então eu simplesmente despertei minha Kundalini, me conectei com o meu eu sou e recebi uma outra chuva de downloads. Isso nessa que você foi com a sua namorada nova, vocês foram viajar, Não. fizeram um ritual na mata e aí você recebeu esse download. Eu vou deixar um trechinho aqui passando rapidinho, mas esse vídeo falando sobre isso completo eu vou publicar lá no meu canal. Mas o importante aqui é passar o que isso mudou em mim. E foi um outro exponencial de me reconectar comigo mesmo e aprender, ali eu aprendi ou relembrei a controlar a energia vital. E era algo que eu já tinha estudado, né, sobre a energia prana, o Ki, energia orgânica, que é a energia que vem do Sol, do planeta, dos alimentos, né, é a energia vital, né, que então são várias fontes que recarregam essa nossa energia e também várias fontes que descarregam. Sim. Então, só que eu nunca tive um estudo muito aprofundado nisso, sempre foi algo mais abrangente. E despertar da Kundalini, para mim, era algo muito longe, né? Eu nunca procurei despertar a minha Kundalini, e eu achei que era algo mais voltado para a mulher, né? Normalmente a gente vê mulheres fazendo isso. E então, isso estava longe de ser um objetivo para mim. Só que ali aconteceu algo natural. É esse que foi o mais impressionante. Por que aconteceu algo natural? Porque eu estava me preparando para isso sem saber, energeticamente, com pensamentos, sentimentos. Uma outra coisa muito importante que ninguém fala, e é algo que nos move, é como trabalhar nossa energia vital para nós termos mais vitalidade, vontade de fazer as coisas, acordar de manhã e querer fazer, não ficar esperando chegar sexta-feira. E é a energia vital que traz esse poder do viver o agora com intensidade. E ali eu senti a mesma energia que eu tinha sentido no desdobramento do meu aniversário, do super-humano. E eu me senti extremamente forte, consciente, uma clareza. Coitada da Tati, ela ficou 1h50 segurando o celular assim. Porque a hora que eu comecei a fazer os movimentos, e eu vi que meus braços estavam... Ele começou a fazer automático, não era eu movimentando. E eu comecei a fazer os movimentos, e quando eu fazia força pro braço, meu braço ficava pesado, e quando eu relaxava os braços, voltava o movimento, eu falei, Tati, filma isso. E ela começou a filmar. Bom. E ela, coitadinha, ficou quase 2 horas lá segurando o celular, e eu fiquei uns 15 minutos movimentando essa energia, e foi algo impressionante. A energia não cabia dentro de mim, parecia que eu ia explodir, era um negócio incrível, e eu só posso comparar com uma sensação de êxtase puro. É praticamente um orgasmo constante. E eu comecei a rir sozinho, comecei a... Despertou. Cara, eu não acreditava o que eu estava sentindo e vivenciando. E eu fiquei por umas 8 horas com essa energia. E eu usei aquela energia para co-criar os trabalhos para mim. Eu, como produtor audiovisual, amo o que faço, sou eternamente grato pelos meus jobs. E ali eu fiz eu falo exercício de cocriação, mas que na verdade é apenas você almejar um sentimento. Esse é o exercício, porque a mente dá a forma e o sentimento dá o poder. E como a minha energia estava transbordando, o que eu pensava acontecia. E depois eu fiquei mais de 2 meses trabalhando todos os dias, sem parar.
sem parar. Eu até parei de postar coisas, porque eu não tinha mais tempo. Eu tive que arrumar a casa. Gente, preciso de equipe, preciso de gente, porque eu sozinho não tô dando conta. Vamos pôr coisa em dia, porque tá chegando muito trabalho, oportunidade, as pessoas certas na hora certa. Meu Deus do céu. Cara, você vira uma fábrica de ideias. E ideias boas. Se você é investidor, quer investir em bom negócio, fala comigo que aqui tá vendo uma fábrica. E eu não sou mais do que ninguém. Eu sou o cético lá, chato, que buscou entender sobre como as coisas funcionam. Então, nesses recebimentos de downloads que veio o projeto A Onda, que é esse que eu estou começando. Porque na mecânica quântica tudo é uma única onda, né, divididas em faixas espectrais, mas no fim estamos todos interagindo um com o outro por essa rede, pelo todo. E aí, quando você se conecta com isso, que você começa a receber acesso. E tudo que o Hélio Couto falava parecia loucura, que muita gente ainda não acredita, hoje eu vivo. Começou a virar uma verdade dentro de você, né? É uma verdade que eu venho recebendo. Então, é uma dica que eu dou para você que está buscando entender. Tem o Hélio Couto, ele tem o curso dele gratuito no site dele, Cursos Hélio Couto, Caminho das Palestras, está lá. Mais de 250 horas, se eu não me engano, de curso gratuito, sabe? E ele fez um trabalho incrível, que despertou muita gente, né? E vem despertando ainda. Então, assim, eu tô aqui para agregar no trabalho dele e de outras pessoas também. Então, é muito importante que a gente se una, porque o que eu tô vivendo hoje, sinceramente, é o filme Avatar. Aquela conexão com a natureza, que você sente as plantas, você conversa com elas, e você sente as energias. Quando você chega num lugar, você sente aquele lugar, você sente a energia das pessoas. Então, quando você começa a abrir, expandir, abrir seu campo, sua sensibilidade também começa a aumentar. Sensacional. Tá tudo meio pronto aqui, vamos começar a nossa comida. Que coisa gostosa! Sensacional, tem mais alguns minutinhos pra gente continuar a nossa gravação aqui. Vamos experimentar todo mundo para ver como é que ficou, porque o papo tá gostoso, né? Até a voz da consciência sentou na mesa para comer junto com a gente. Só falta a gente... Olha, ainda tem os legumes ali, meu Deus do céu, eu esqueci. Hoje, olha, gente do céu, o negócio tá bom aqui, hein? Caprichou, hein, Rodrigão? Mandou bem mesmo. É isso que é legal também, que eu gostei. O entrevistado aqui traz o cardápio. Isso, quem é o entrevistado escolhe o que vai comer, a gente compra as coisas, vem aqui, bate esse papo gostoso e vamos comer. E tem a sobremesa no final, né? Porque não adianta só a gente comer, vai ter a sobremesa, que aí, né, isso aí o Rodrigo trouxe, né, um negócio legal aqui pra gente. Daqui a pouquinho, vamos dar umas garfadas aqui. Ele que vai servir a sobremesa pra gente. E olha só, né? Conta mais, vamos lá. A sobremesa tem a ver com o nosso prato principal. Exatamente, ótimo, melhor ainda. Aí caprichou. Por quê? Porque a sobremesa vai ser uma música que eu simplesmente, a música veio pra mim assim, como um dos downloads. Ela simplesmente veio, a letra completa, como eu tocar, eu simplesmente peguei no violão e ela saiu de primeira. Eu nunca compus música, eu sou produtor de música eletrônica, mas de compor com letra, pra mim é muito novo. Sim. E quando veio, eu falei, nossa, puta que ficou bom, mas vamos tentar fazer diferente. E não saía, não conseguia, era aquilo, e tá pronto. Você tava até querendo fugir e o negócio não deixou. Eu falei, nossa, mas faço demais desse jeito. Precisa ter uma dificuldade. É o download. Vamos se servir, gente. Vamos se servir pra gente comer um pouquinho. Ali, quem quiser o azeite, e pimentinha aqui também. Tem pimenta do reino, tem tudo bonitinho. Vamos se servir. Enquanto isso, eu vou comer um pouquinho aqui, porque eu tô morrendo de fome. Esse negócio tá gostoso. Eu já dei uma bicada ali, né? Tá bom demais. Antes de a gente comer, peraí. Só por aqui, vamos servir, bonitinho. Eu já tava querendo mandar bala. Calma. Eu tô com fome, gente. E eu falo isso muito nas minhas lives, quando eu tô fazendo live com o pessoal.
Dá ali 2 horas e meia de live, eu falo, gente, vamos acabar a live, tô morrendo de fome. É a primeira coisa que eu falo, vamos acabar porque eu tô com fome, quero comer. E aqui tá me dando fome também, papo bom é assim. Deixa eu pegar aqui a minha parte. E ainda bem que tinha alguém do meu lado lá pra... Aliás, todos os acontecimentos, tinha gente do meu lado pra comprovar essas coisas. Não que eu preciso provar pra alguém, mas é sempre bom a gente ter um embasamento pra tudo. Eu sou assim, eu gosto de ver algo e ter um embasamento sobre aquilo, ter uma prova, porque eu sou cético no fim das contas. Hoje eu tô mais aberto a possibilidades. Eu também. Então, o que eu falo? A realidade, na verdade, é uma mistura do filme Avatar com Matrix. Com Star Wars. Sim, Que legal. mais ou menos isso. Mais puxado por Star Trek, na verdade. Olha, gente, deixa eu fazer uma coisa aqui. Porque eu vou levar um pouquinho. Ó, ficou bonito, hein? Ficou. Olha! Gostei. Parabéns pro Rodrigo que escolheu esse prato sensacional. Gente, olha que lindo. Não sei se vocês estão vendo direito, mas depois eu vou falar pra vocês se tá gostoso ou não. Mas tá sensacional. O que você achou, Lu? Top. E o que você tá achando do papo, Lu? Não, Conta aí. maravilhoso. Nossa, é um assunto que a gente anseia por ouvir essas histórias, né? Por esse conhecimento. Você trazendo isso aqui pra gente tá sensacional. E aí, o que você quer falar? Vamos Eu lá. quero agradecer. Agradecer a oportunidade que estamos aqui vivendo este momento tão importante na história dessa humanidade. E precisamos dar esse devido valor. Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito, do nosso avatar. Saber que todos os nossos 7 corpos estão sendo influenciados pelos nossos pensamentos, sentimentos e pelo que nós nos alimentamos. Então, gratidão por esse alimento que nos sustenta e pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar essas experiências com vocês. Sensacional! Vamos dar uma garfada, meu povo! Vamos ver que tá muito gostoso, vamos comer. Enquanto isso, você vai assistindo, já vai deixando o seu like, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, segue a gente em todas as redes aí que você achar Nutriluz, pra você se nutrir, tá vendo? Ó, tá todo mundo se nutrindo aqui, eu vou até esperar pra falar, pra ter que fazer o merchanzinho do canal, e tá todo mundo comendo e eu fazendo merchan pra vocês. Se inscreve, deixa o seu like, e claro, deixa o seu comentário. O que você está achando, o que você achou do nosso primeiro episódio. É claro, gente, é a primeira vez, é o primeiro episódio, tem coisinha, tem isso, aquilo, a gente vai melhorando conforme os episódios vão, né? A gente precisa passar pelos contratempos. Você vê, choveu, a gente não estava esperando que ia chover, né? Choveu, teve isso, aquilo, então a gente, com o tempo a gente vai acertando, melhorando, para que você tenha a melhor experiência aqui com a gente, com o nosso canal. A gente vai trazer vários convidados legais. Ó, o povo já está falando tudo e tudo mais. Vamos lá, vamos ver. Eu sou suspeito. É o prato que eu mais gosto. Eu já tinha experimentado a abóbora, tá muito gostoso. Esse peixão aqui. Legume é legume, né? Não tem como não gostar. São alimentos frescos, né? Alimentos vivos, cara. E sensacional. Tal que nos dá mais energia, porque no fim das contas, cara, se nossa energia não está na máxima, nós não estamos com o nosso máximo potencial. Eu até coloquei lá no meu canal, né? Super-humanos arquitetos da nova Terra. Por quê? Porque com energia vital, você vira um super-humano. E quando você tem energia vital, vira um super-humano, para isso, você já está vibrando na gratidão e no amor. E aí com isso, você começa a receber insights, ideias, canalizações, informações. E imagina, todos nós nessa sintonia e nessa energia, formando uma rede do conhecimento. E é isso, e agora Agora sim. Agora é lutar. A única conexão que eu tô tendo agora é com o meu estômago. Nossa, tá delicioso. Sensacional. Come, vamos comer. Vamos comer que tá muito bom. Esse limãozinho deu tchan, hein? Nossa, ficou bem gostoso o limão, né? Tá bem característico. Esse limão é muito bom. Bom, já estamos terminando aqui de comer. A gente comeu, deu um tempinho, é claro, né? A gente não ficou aqui mostrando pra vocês, a gente mastigando.
Mas já falo para vocês que estava sensacional. Na realidade eu estou repetindo, tá? Isso aqui vocês estão vendo aqui de novo, que eu já estou repetindo já o meu prato. Mas a gente vai ter ainda a sobremesa. Aguenta aí, tem mais um pouquinho de vídeo para você, tem uma surpresa incrível. Mas só pra gente fechar o nosso assunto aqui, manda bala, Rodrigo, o que você queria passar pro povo mais ainda? Eu queria só compartilhar algo que aconteceu comigo que depois virou cômico. Que assim, quando aconteceu isso lá no meu aniversário, tal, com essa experiência e tal, esse ser que na verdade é um anjo, tá? Depois eu fui procurar saber, ele é que faz o meio campo entre o todo e nós, e essa dimensão. Esses seres é que fazem esse trabalho, vamos dizer assim. E quando eu voltei, a primeira coisa que eu tentei conversar ali com o pessoal, fui no espelho, que era o que eu queria. Quando eu cheguei no espelho, Isso é boa. e olhei, eu vi algo que assim, eu me senti mal em achar aquilo. Mas depois eu fui entender, vou explicar. Quando eu olhei no espelho, e olhei no fundo dos meus olhos, eu não via mais o Rodrigo de antes. Eu via Jesus. E eu falei, nossa, mas como eu me comparar com ele? Imagina, não sei o que lá. E fiquei nessa. E guardei pra mim. Isso nunca. A única pessoa que eu compartilhei isso foi a Tati. E agora? E a gente agora Agora abre foi. a porteira, coração. Isso mesmo. Então a voz da consciência pode falar? Pode. Eu olhei pra você e eu vi Jesus. Tá vendo? Ela E falou isso eu pra tive mim. vontade de te abraçar. Porque era tão forte essa energia de Jesus. Então dá um abraço. Então abraça! Depois nós vamos dar um abraço coletivo. Enquanto eles vão se abraçando, nós vamos comer, Lelu. Vamos comer porque tá sensacional. Ó, o abraço reverberou aqui, ó. E olha só. E aí, daí depois, aconteceu isso, daí depois quando aconteceu o caso lá na Serra da Mantiqueira, que eu tava com aquele poder, eu tava com aquela máxima, com todo aquele conhecimento, aquela coisa que agora eu entendi, eu preciso passar para as pessoas. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias dessa geração. E, cara, eu até fiz uma piada interna, eu e a Tati, mas achando que era sério. Sério. E aí pra minha irmã, falei, Lê, você não acredita. Eu sou o Messias. Não sei o que você quer. Meu, aí as pessoas vão entrando na nossa vida, na hora certa, no dia certo. E há umas 2 ou 3 semanas atrás, meu amigo Guilherme Pieri, que é um outro cara gênio, espetacular também, com conhecimento incrível, que a gente compartilha esse tipo de conhecimento nos nossos encontros. Ele me apresentou uma pessoa que é o Zusa, e o Zusa teve os mesmos acessos. E ele falou pra mim assim, cara, se eu não te conhecesse eu achava que eu era o Messias. Eu também. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não quero falar que eu sou ninguém. Eu quero falar que todos podem e devem ser o Messias. Messias é levar a palavra, é levar a verdade, é levar o amor, né, a sabedoria. E imagina se todos nós pudéssemos ser, que mundo nós não teríamos. Nossa, outra coisa. Então esse é o caminho, e essa é a jornada, e essa é a minha missão aqui. Sensacional. Agora que a gente já tá Posso complementar? Pode, Algo que eu claro. acho de extrema importância. Com certeza, fala Hoje que a eu gente tô controlando as coisas ouve aqui. muito sobre o retorno à unidade, né? Que é sair da separação, como o Rodrigo falou, e para dentro resgatar a nossa unidade, que nos coloca diante de tudo isso aqui, ó, como uma coisa só. Exatamente. E que foi que Jesus, né? O que os grandes avatares, o que os grandes seres trouxeram para nós, né? Exatamente. Essa reunificação. Sensacional. Porque no fundo, Bem isso.
Porque no fundo, o nós somos um precisa ser entendido, para ficar algo Exatamente. lúdico. Então o que nós somos? Nós somos fractais de mônadas, de consciência. E olha só, falo muito das 144 almas, né? Mas o que são essas 144 almas? Cada mônada ela pode se dividir em até 12 fractais. E aí são duas camadas. Então são 12 fractais de mônadas com 12 mônadas dividido em 12 mais 12 fractais. Então 12 vezes 12, 144. Né? Então o se reconectar e ter essa consciência da união te faz acessar. Enquanto você não tiver essa consciência de união, por isso que aqui eu falo, eu indico outros profissionais, porque eu não estou pensando em mim, eu não estou pensando no meu canal, a gente tem que pensar no todo, no futuro, e não apenas até quando a gente morrer. O que vai acontecer depois que a gente morrer? Porque a gente não morre, é só o corpo. E aí? O que você deixou de legado? O que você fez de diferente? O que você fez para deixar esse mundo diferente de que quando você veio? Eu acho que esse seria uma essência que nós deveríamos carregar. Então, bora para a sobremesa? Vai. Vamos, eu tô pronto pra sobremesa. Tô todo arrepiado com essas histórias aqui. Não é mentira não, o povo viu aqui que eu me arrepiei de verdade, né, Lu? Fala sério. O Inclusive, negócio foi brabo. o que eu recebi aqui, no meu serviço espiritual, tem uma prova aqui, ó, porque esse cara, que é um profissional espetacular, né, ele mediu com o Aura Meter. E aí fala você, que você viu. Não, realmente tem um implante, né? A gente fez... Quando ele me contou essa história a primeira vez, eu falei até para ele, falei, não, Rodrigo, vamos lá que a gente vê se colocaram realmente um implante em você. Tem como ver. E ele topou, foi lá, a gente fez vários testes e realmente colocaram. E como é que Realmente foi colocaram. o Aura Meter? Ah, vareta, dobrou, orometer, vira, contar, dá todos os sinais possíveis. Então realmente foi colocado um implante e aí o que é legal é que assim, que acho que até eu estava conversando com você, falando sobre isso, que muitas, acho que foi com você, Lu, foi com você, né, dos implantes, Sim. que a gente estava falando sobre isso, que muitas vezes o que acontece, a gente recebe o implante, muitas pessoas falam, mas eu tô com um implante, eu tô com um chip, com alguma coisa, e a pessoa acha que isso vai ser uma coisa que não é boa. Então assim, existem os chips que são ruins e existem os chips que fazem isso. Que fazem esse despertar, que às vezes a pessoa realmente está precisando de que coloque algum artefato, né, porque a gente não sabe exatamente o que é que eles implantam na gente, que não seja uma coisa biológica, para que até mesmo a gente não tire, Exato. né? Fala assim, eu tô com um negócio aqui, vai lá no médico, o médico corta. Não tira, deixa lá, se colocar é para ficar. Mas tem os chips que são colocados que fazem mal pra gente, e isso inclusive acusa nas sessões. Eu trabalho com radiestesia, e isso aparece na sessão se estiver fazendo mal para a pessoa. E no seu caso, não estava. Então deixa aí. Deixa aí até, com certeza eles sabem a hora de retirar, né? Se precisar retirar, ou a gente nem sabe esse tipo de tecnologia, que é uma Sim, coisa o que que é. se autodissolve e de repente some, entendeu? Então a gente não sabe. O que eu posso dizer é que o que mudou em mim é simplesmente a forma de eu ver a vida, e isso impacta totalmente nos resultados que eu venho obtendo. Então hoje pode acontecer o que for, que eu não vejo mais problema. Então quando eu vou para São Paulo, eu pego um trânsito, cara, de vez de ficar bravo, eu estou estudando, eu estou com o meu audiolivro, eu estou com uma palestra, eu estou aprendendo, eu estou sendo grato mesmo no trânsito de São Paulo. Aproveitando aquele momento. E gente buzinando, muita luz e amor pra você. Manda sabe? beijo, né? Gente, É isso. a vida é isso, né? É uma mudança de Sensacional. olhar. Vamos embora para nossa sobremesa então. Gente, aguenta aí, a gente vai fazer um picote aqui, a gente já volta com tudo arrumado, bonitinho para fazer a nossa sobremesa e tem... Fica aí que vale a pena. Vamos lá. Já estamos aqui prontos para a nossa sobremesa. E hoje a gente vai ter a segunda parte até do tema da nossa live de hoje, da nossa entrevista, é a canalização que veio de Gaia. Então, conta rapidão pra gente, Rodrigo,
né, essa história da canalização, que você já contou que começou a receber vários downloads, várias informações e toda essa história sensacional que você contou pra gente. E junto disso veio essa música. E quando eu me conectei com Gaia na Serra da Mantiqueira, eu me conectei com a consciência de Gaia. E ela falou comigo. E eu vou te falar, ela pediu ajuda. Pois é. é normal, né? Dá pra ver o mundo como ele está, que não é de se duvidar, né? E essa música é uma mensagem dela que veio assim pra mim, então, pela primeira vez... Exclusivo aqui no Nutriluz pra você! Já começamos a primeira live nossa, primeira live do Rodrigo, e uma exclusividade dessas vindo diretamente da nossa Mãe Terra. Então, pois é. Manda bala. E aí eu queria aproveitar para falar que eu não tocava violão até menos de um ano atrás, que comecei a tocar, a praticar, e o quanto isso me desenvolveu cognitivamente, né? Que a música ela faz trabalhar os dois lados do cérebro, e essa conexão faz aumentar muito mais nosso discernimento, né? E eu, de um cara que gaguejava no aniversário para meia dúzia, tô aqui agora participando de podcast, cantando música ao vivo. Pois é. E quem sabe vai pro mundo inteiro aí, né, meu? Então fica a dica. Vambora. Vamos lá. O Gaia, Pachamama, o Terra, o Gaia, Pachamama, o Terra, a Terra está em transição, conectada com teu coração. Sinta agora energia pulsar
obrigado a todo mundo que ficou até agora aqui com a gente. Lembra de se inscrever e se prepara que logo, logo tem muito mais para vocês. Um beijo para todo mundo. Vai, Lu. Beijo, gente. Obrigada a todos vocês. Gratidão. Valeu!